Olá, meu nome é Afonso Folador, representante da equipe Aerovale da UFJM. Estou aqui para apresentar o nosso projeto para a 22ª Competição Nacional de Aerodesign, intitulada Vesperata. Trata-se de uma homenagem a um evento cultural muito famoso de nossa cidade. De início, então, plotamos as definições e restrições do projeto, sendo um MITOL de 19 kg e as restrições do regulamento anual. Para avaliar as configurações possíveis, analisamos 3 aeronaves, sendo uma convencional, uma asa voadora e um biplano. Percebendo que a convencional ela não atenderia às demandas do nosso projeto, partimos então para a asa voadora, que por motivos de capacitação da equipe achamos melhor não projetar. Sendo assim, escolhemos o biplano. Seguindo o diagrama de projeto, no projeto preliminar foi utilizada a metodologia sugerida por Sadri, que é composta de 6 etapas, onde o intuito é obter os valores de área de referência e de potência necessários para que a aeronave atendesse os requisitos de projeto. Logo foi feita uma análise dos requisitos de desempenho da aeronave, sendo eles a velocidade de stall, velocidade máxima, a taxa de subida ou teto da aeronave e a corrida de decolagem. No gráfico, cada curva gerados são os parâmetros que foram utilizados para determinar a área e a potência necessária. O ponto destacado em vermelho representa a área que requer a menor potência possível, ou seja, as melhores condições do projeto. Na tabela tem-se então os resultados desejados de potência e de área. O processo de cálculo de envergadura foi realizado pela teoria do monoplano equivalente de Muncke e obtivemos os resultados plotados na tabela seguinte. Note que com o biplano a gente consegue ter uma menor envergadura e assim tem um maior comprimento de fuselagem, possibilitando então uma melhor adequação aos requisitos do regulamento. Na configuração da asa foi escolhida a geometria mista que possibilita uma maior área, uma menor velocidade de stall, sem comprometer o nosso arrasto induzido. Destinamos 30% da asa na parte trapezoidal para a instalação dos alerões, seguindo Sadri. Para a seleção do design do aerofólio foram feitos os cálculos dos coeficientes de sustentação em cruzeiro necessário da aeronave, o cálculo do coeficiente de sustentação de cruzeiro da asa, onde a asa é responsável por gerar 95% da sustentação segundo a literatura, o cálculo do coeficiente de sustentação ideal do aerofólio das asas, o cálculo do coeficiente de sustentação máximo necessário da aeronave, o cálculo do coeficiente de sustentação máximo necessário da asa e, por fim, o cálculo do coeficiente de sustentação máximo necessário do aerofólio das asas. Assim, escolhemos o aerofólio que atendesse o coeficiente de CLI e CL máximo indicados na tabela seguinte. Após obter os resultados, foi feita uma simulação no XFL5 para a situação de voo em cruzeiro e um pouso e decolagem, usando o número de Reynolds global. Os resultados foram plotados no gráfico a seguir. Analisando os resultados gráficos, montamos uma tabela de comparação sugerida por Sadri, com 12 perfis de sustentação. O perfil escolhido, então, foi o S1210. Após o estudo de incidência nas asas, obtivemos resultados de 1 grau na asa inferior e 0 graus na asa superior. Seguindo os parâmetros das asas, foram utilizados o software XFL5 para dimensionar os valores da corda e, por fim, o afilamento. Para o estudo de gap, foi utilizado como critério de avaliação a curva do monoplano equivalente. Assim, então, buscou um valor de gap que mais se aproximasse dessa curva, com o resultado de 0,72 metros, que equivale a 40% da nossa envergadura. Na correção do coeficiente de sustentação da asa em cruzeiro foi plotado o gráfico de escoamento potencial, onde o mesmo não prevê o stall. Para o cálculo do CL máximo foi utilizado o método da seção crítica, como sugere Gudmundsson. Determinamos o ângulo de ataque em que o CL local cruza o CL máximo. Plotou-se então o coeficiente de sustentação da asa, variando o ângulo de ataque, distribuindo o coeficiente de sustentação bidimensional do aerofólio ao longo da envergadura. A variação do ângulo de ataque ocorreu de 0 graus até o ponto em que o CL local intersectasse o CL máximo do aerofólio. Nesse momento é onde ocorre o stall. Computamos o CL máximo e determinamos que o ângulo de stall em cruzeiro seria de 17,5 graus e para pouso 10 graus. A distância entre a asa inferior e o solo é de 72 mm. Para o cálculo do coeficiente de arrasto foi separado cada componente da aeronave, empenagem, asa, fuselagem com tail boom e trem de pouso principal com a biquília, e foram calculados os coeficientes de fricção, fator de forma, fator de interferência e área dos componentes. Para as asas foi utilizado o XFL5 e os demais componentes, a fórmula global. Os resultados de arrasto induzido dos componentes foram somados aos arrastos das asas para cada ângulo de ataque. Por fim, foram plotados os gráficos de polar arrasto da aeronave. No desempenho, foi decidido utilizar o motor combustão pela impossibilidade de se testar motores elétricos durante o desenvolvimento do nosso projeto. Dessa forma, escolhemos o motor Magnum 61 XLS, que foi a única opção testada pela equipe e com os dados mais precisos encontrados mediante aos testes de bancada, além de ser o motor que a equipe possui. Para eles, usamos os dados de ensaio realizados em anos anteriores em uma bancada com motor fixo. Ensaiamos as hélices 12x6, 13x4, 12.25x375 para obter os valores de rotação com o motor na sua máxima potência. Com os valores em mão, usamos o software Prop Selector para determinar a tração desenvolvida pelas hélices em diferentes velocidades de voo. Dessa forma, escolheu-se a hélice 13x4.
Para uma análise mais precisa sobre esses efeitos, da variação da velocidade do ar incidente no conjunto hélice-motor, trabalhando em potência máxima, foi feito um teste de tração dinâmico simulando uma condição real de voo. Feito isso, geramos um gráfico de comparação entre os resultados do próprio Selector e os dados obtidos pelo teste. Analisando este gráfico, a gente considerou satisfatório o modelo utilizado para a obtenção das curvas de tração das hélices. Antes de realizar o cálculo de distância de decolagem, foram feitos testes para estimar o atrito das rodas da aeronave com relação à pista. Encontrou-se um valor médio de 0,067. Os cálculos de decolagem foram realizados de forma numérica utilizando o modelo apresentado pelo Gudmundsson. O tempo de acréscimo escolhido para efetuar os cálculos foi de 0,01 segundos. Considerou-se que o avião realiza a decolagem quando o mesmo atinge a velocidade de 10% acima da sua velocidade stall. Foram analisadas 4 condições de velocidade de vento, ilustradas na seguinte tabela. Por decisão de projeto, então, definiu-se que o MTOL seria 14 kg. No pior cenário possível, então, nossa aeronave precisaria de 38 metros para efetuar a decolagem. A altura de voo escolhida para a realização da missão foi de 8 metros, sugerida pelo Rodrigues. Foram escolhidas velocidades de subida de 10% acima das velocidades de stall do avião, em voos de cruzeiro. Essa velocidade é alcançada durante toda a corrida de decolagem. Decidiu-se também usar a velocidade plana de 10% acima da velocidade de stall, pois dessa forma o avião tocará a pista com a menor velocidade possível. Para o pouso, a distância necessária para realizá-lo foi calculada numericamente considerando as velocidades do avião, no início da corrida de pouso iguais às velocidades de planeio. Então, no pior cenário possível, nossa aeronave precisaria de 69 metros para efetuar o pouso. Foi feito o cálculo do percurso que o avião precisaria para realizar a missão em menor tempo possível. Foram feitas análises em 3 condições de voo, de velocidade do vento contrário e a decolagem da aeronave em MTOL e velocidade de vento na decolagem de 3 metros por segundo. A autonomia do motor em sua rotação máxima, com um tanque cheio de aproximadamente 180 segundos. Com os resultados de tempo de missão da tabela abaixo, conclui-se que o avião é capaz de realizar o voo em segurança sem risco de pane seca. Para estabilidade e controle, o CG foi posicionado para minimizar o efeito desestabilizante das forças da sustentação das asas. Definiu-se então 1 cm à frente do CA da aeronave, baseado em Nelson. Para a estabilidade estática longitudinal, foi feito o dimensionamento da empenagem baseado em Sadri, o que possibilitou obter as geometrias ideais. Essas geometrias geralmente elas são subdimensionadas ou elas ferem as limitações geométricas impostas pelo regulamento. Por isso, elas são utilizadas como dados preliminares, norteando por exemplo, a escolha de perfis aerodinâmicos. E em seguida foram avaliados a margem estática e o ponto neutro da aeronave para descobrir o quão estável a manobrabilidade e a aeronave estaria. Corrigimos então as geometrias preliminares para adequar o posicionamento das empenagens ao regulamento. Novamente é verificada a margem estática, onde se busca um valor na faixa entre 9 e 15, obtendo assim os resultados finais para a estabilidade e geometrias da empenagem horizontal. A tabela mostra os resultados do coeficiente no momento para o ângulo de ataque, evidenciando que eles satisfazem os critérios de estabilidade estática longitudinal. O gráfico aponta também uma comparação feita entre os resultados obtidos pelo método analítico e pela simulação do XFLR5. Os resultados do XFLR5 foram utilizados como limite inferior da seleção. Com esse procedimento, reduziu cerca de 27% o braço de alavanca do estabilizador vertical. Para a estabilidade lateral, foi determinado os dados preliminares conforme Sadri, e em seguida determinou-se as derivadas do controle CNB e CLR através do software XFLR5. Logo, realizamos a otimização visando diminuir a área da empenagem. Tivemos uma redução de 10% em relação aos resultados preliminares. Para a estabilidade dinâmica, analisou-se os modos longitudinais fugoide e período curto, e modos laterais do T-roll, espiral e rolagem. As respostas obtidas foram analisadas pelos critérios de qualidade de voo descritos em Nelson. Esses critérios eles foram seguidos, requisitos e determinada a classe de aeronaves. A nossa aeronave foi classificada como a categoria C, nível 2, classe 3, que corresponde às aeronaves de transporte cargueiro e passageiros. Em todos os critérios analisados, a nossa aeronave apresentou estabilidade e manobrabilidade conforme esperado para aeronaves desta categoria. Os alerões foram projetados para garantir manobrabilidade da aeronave e adequou-se à taxa de rolamento baseada em referência aos critérios do banco de dados da equipe. Para o leme, foi definido que a aeronave terá que manter uma trajetória de vento través de no máximo 8 metros por segundo. A princípio, seria necessário que o leme tivesse uma área de 62,5% da empenagem. Logo, então, se opinou a empenagem 100% móvel. Dessa forma, obtivemos resultados para o leme descritos na tabela. O profundor foi projetado seguindo o procedimento ideal descrito por Sadler. Foram calculadas as reflexões para decolagem, trimagem e descida da aeronave, utilizando as velocidades de operação, determinando assim as deflexões de operação do profundor conforme
a tabela ilustra. Carga zero elasticidade foi seguido a recomendação da literatura de Rosa para definir o fator de carga, sendo esse igual a 2. Para diminuir as cargas em envelope de voo, seguiu a distribuição de um avião comercial. Segundo Rodrigues, as velocidades de rajada na competição são de 2 a 8 metros por segundo. Por segurança, utilizou-se os menores valores de rajada, velocidade de cruzeiro de 4 metros por segundo e velocidade de mergulho de 2 metros por segundo. Os esforços na empenagem na asa, utilizou-se o método Vortex-Lattice para calcular a sustentação, o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor das empenagens e das asas, e no método de Schwenk para o diagrama de momento torsor das asas. Na fuselagem, o tailboom e o berço do motor foram dimensionados junto com a mesma, para evitar vibrações. Foram utilizadas cargas concentradas para determinar os esforços internos. Nas cargas do solo, na tabela temos as 3 configurações de voos principais conforme ISCO e as cargas de taxiamento conforme BAROS. As cargas na superfície de comando foram utilizadas a simplificação permitida pela CS VLA 2009. O gráfico mostra as cargas variando pelo peso. Em aeroelasticidade estática foram calculados os fenômenos de divergência para a inversão de comando para os ailerons e para o profundor, segundo Dowell. Na divergência, o cálculo aeroelástico de divergência foi utilizado o método da seção típica, e para a inversão de comando foram feitos cálculos para a superfície do aileron e do profundor. Para estruturas, almejando alcançar estruturas seguras de baixo custo e de uma eficiência estrutural igual a 2,5, todas as análises devem-se por meio de cargas estáticas fornecidas pelo setor de cargas e aeroelasticidade, desenvolvendo-se modelos numéricos para todas as estruturas por meios do software FEMAP. A escolha dos materiais e seções de longarinas devem-se por meio de um trade-off. Avaliaram-se criteriosamente as propriedades físicas e mecânicas dos materiais, além do custo. Dessa maneira, os materiais que se demonstraram mais adequados encontram-se na seguinte tabela, sendo ele o alumínio 5083, o laminado de fibra de vidro com resina epóxi, a madeira balsa e o PAD. Para a fuselagem, avaliou-se o volume necessário para alocar nossa carga paga e ainda permitiu o ajuste do CG. Aplicou-se então uma estrutura treliça, assim como no tailboom, dadas as eficiências estruturais das mesmas. Nas simulações numéricas, avaliaram-se para todos os modelos o comportamento da malha por meio de um aumento no número de elementos utilizados, sendo adotado como aceitável uma variação de 1% entre os resultados, conforme o gráfico. A seleção dos critérios de falha utilizado deu-se pelas características do material. Para materiais ortotrópicos, aplicou-se o critério de Tsai-Wu e para os materiais isotrópicos, utilizou-se o critério de von Mises. Para todos os modelos, coletaram-se os dados de deslocamento com o objetivo de realizar validações futuras. Baseado nos feedbacks do ano passado, incrementaram-se nas simulações um número maior de componentes estruturais da asa e das empenagens, sendo essas nervuras, bordos de ataque e bordos de fuga. A asa, empenagem horizontal, fuselagem e tailboom foram avaliadas em velocidade de mergulho com fator de carga-massa. Para as empenagens verticais, avaliou-se um caso de manobra com um ângulo de derrapagem estático. No conjunto de trem de pouso, avaliaram-se 4 simulações distintas, sendo elas o pouso nivelado, pouso em 2 rodas, em uma roda e taxiamento. Após as simulações, calcularam-se as margens de segurança de todas as estruturas. Dessa maneira, concluiu-se que todas estão de acordo com a FAR parte 23, que recomenda que todas as estruturas estejam na margem de segurança de pelo menos 0,5, como mostrado na tabela. No setor de elétrico, foram analisados os valores de cargas recebidos para o dimensionamento dos componentes do sistema, onde foram sugeridos os seguintes critérios: satisfazer as exigências da aeronave, a qualidade de segurança do componente, o menor peso e o menor valor comercial, respectivamente. O servo escolhido para todas as atuações da aeronave foi o Toyo Pro MG90S, por atender os requisitos com a margem de segurança acima de 1,3. A fim de obter os valores para dimensionar os demais componentes, foram feitos testes de corrente total e de resistência do circuito com o multímetro, onde os valores já foram processados com a margem de erro do aparelho. Assim, escolhemos a bateria Energy Power de 6 volts de 2.700 mAh de níquel hidreto metálico, que possibilitou uma autonomia de 25,57 minutos, e o Voltwatt Tour Pro para a leitura do sistema em 6 volts. Com o dimensionamento de todos os componentes concluído, geramos os valores de funcionamento do sistema e o peso aproximado, como confere na tabela a seguir. Por fim, temos o esquemático elétrico completo, onde é possível notar uma redundância nos servos do profundor, pensado devido ao longo do comprimento da superfície de atuação, tentando assim homogeneizar a força dos servos e evitar uma deformação estrutural durante sua atuação. Por fim, temos então a aeronave completa. Muito obrigado pela atenção.